Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de gases? Olha só. Dois recipientes de volumes V1 e V2 contêm a mesma quantidade de um mesmo gás a pressões e temperaturas absolutas P1, P2, T1 e T2, respectivamente. Então, olha que importante. Ele está falando que aqui contém a mesma quantidade de um mesmo gás. Então, é o mesmo número de mols para nós aí nas duas substâncias, tá? Então, se eu falar aqui que no primeiro recipiente eu tenho um gás com pressão P1, temperatura T1, volume V1 e o número de mols N1, que eu vou falar que vale N, no segundo recipiente eu vou ter um gás ocupando um volume 2, uma pressão 2, uma temperatura 2, porém a quantidade, o número de mols de gás é a mesma, também vale N para nós, certo? Os dois recipientes são ligados entre si por uma torneira que faz uma torneira que em dado momento é aberta, oferecendo ao gás o movimento V1 mais V2, o volume, né? V1 mais V2. Então aqui, ó, a torneira está fechada, a gente gira ela e ela abre, permite que o gás se comunique e vamos desprezar o volume desse tubinho que liga os dois recipientes, tá? Então agora o volume ocupado pela mistura é o volume do primeiro mais o volume do segundo recipiente, ou seja, V1 mais V2. Supondo que os dois recipientes constituam um sistema isolado, mostre que após o novo equilíbrio, com a temperatura T e a pressão P, temos. É bacana vocês baterem o olho nas alternativas, tá? Porque como é exercício literal, meninos, vocês podem chegar em inúmeras respostas aí que elas estarão corretas, né? Mas tem uma única matemática que o cara faz para chegar na alternativa que ele quer. E o bacana é você olhar na alternativa e ver que nenhuma delas depende dos volumes V1 e V2. Portanto, mostra para nós que nós não vamos trabalhar em função de V1 e V2. Eu tenho que dar um jeito de V1 e V2 sumir. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que pela equação de Clapeyron, a gente tem aqui pressão, volume, é o número de mols vezes a temperatura, vezes a constante universal dos gases. Essa é a equação de Clapeyron para nós. Eu vou isolar o volume. Então, se eu isolar o volume aqui, ó, eu vou deixar o volume sozinho de um lado, e aí eu vou ficar que o número de mols é a constante universal dos gases vezes a temperatura, dividido pela pressão. Isso indica para nós que aqui, no primeiro recipiente, o volume V1 vai ser o número de mols N1, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura T1, tudo isso dividido pela pressão P1. E no segundo recipiente, o volume ocupado pelo gás é o V2, que vai ser do número de mols N2, a constante universal dos gases vezes a temperatura T2, dividido pela pressão que o gás exerce nas paredes, que nós chamamos de P2. Após abrir a torneira, senhores, obviamente nós vamos ter aí uma mistura, certo? E nessa mistura nós podemos falar que a pressão total que o gás ocupa, vezes o volume total, é igual ao número de mols total dessa mistura, vezes a constante universal dos gases e vezes a temperatura da mistura. Então nós temos aí pressão da mistura, volume da mistura e temperatura da mistura, após os dois gases se misturarem aí. Então vamos lá. A pressão na mistura ele chamou de P, certo? Ele citou aqui no texto, ó, ele chama de P, vezes o volume da mistura, que seria o volume da primeira substância, mais o volume da segunda, né? Do recipiente. Tudo isso é igual o índice de refração, ó, viajando. O número de mols, é a mesma letra pelo menos, né? O número de mols da mistura, toma cuidado. A mistura eu vou somar o que tem de quantidade do primeiro recipiente com o segundo. Então, N mais N, a gente percebe que o número de mols da mistura equivale a 2N. A constante universal, que é o R, e a temperatura da mistura, que ele cita no texto também, ó, e fala que vale tesão. Eu vou aqui, meninos, fazer o seguinte. A pressão que está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos ficar aqui V1 mais V2, tudo isso dentro do parênteses aqui, que eu poderia tirar, mas eu não vou, tá? É igual a 2 vezes N, vezes R, vezes T, e aquela pressão P que estava multiplicando, passou dividindo. E agora, nós vamos substituir esses trambolhões aqui, ó. O V1 eu vou substituir aqui, e o V2 aqui, ó. Então, nós vamos ficar o V1, que vai ser o N1. O N1 eu posso substituir por N, lembra? Vezes R, vezes T1, tudo isso dividido pelo P1. Esse é o volume V1. Mais o volume V2 é o N2, que também vale N, R, vezes a temperatura T2, dividido pela pressão P2.
Tudo isso é igual a 2 vezes N vezes R vezes T sobre P. Agora, olha que bacana. Perceba que nós temos o N em todos os termos aqui. Então, eu posso cortar. Percebo também que eu tenho o R em todos os termos. Eu também posso cortar. E, por fim, esse 2 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo tudo isso daqui, ó. Lembra que tinha um parênteses ali para nós, né? Então, o 2 passa dividindo. Em outras palavras, a gente conclui que a temperatura T sobre a pressão P, que é o que ele pede na alternativa, né? Tsão sobre Pzão, vai ser o 2 que passa dividindo, então esse 2 passa dividindo, vira meio, né? Vezes o que sobrou lá dentro do parênteses, T1 sobre P1, mais T2 sobre P2 para nós aqui. Fechou? Dessa forma, a gente chega aí que a melhor alternativa para nós é a alternativa A. Beleza, senhores? Grande abraço a todos e até mais.